que estoura também. Tá, vamos lá, meninas. Lembram que vou chover no molhado agora, mas é sempre bom falar de alguns conceitos. Tipo, o primeiro conceito, quando eu estiver falando, então falem junto, né? Por favor, senão as gurias não me escutam. Vamos lá. Chover no molhado, mas é sempre bom falar de conceitos mais básicos, né? Que a gente sempre vai utilizar, principalmente para colocar a nossa dança no nível um pouco mais avançado. A gente não vai ficar inventando, né, passos novos para aumentar o nosso nível. A gente vai utilizar os passos que a gente tem, as estruturas que a gente tem e assim melhorando ela. Então vamos lá, o que são os floreios que a gente utiliza? Os floreios, eles são movimentos que a gente coloca dentro de uma estrutura que já existe, concorda comigo? Sim. Então, um exemplo de um elemento que a gente utiliza: abertura lateral, básico frontal, básico lateral, giro simples, giro da dama, giro invertido, são todos elementos, né? Lembra que o patamar no qual vocês, de estudo no qual vocês estão agora, a gente não pensa mais no passo como um todo, nós pensamos em elementos, sim ou não? Sim. Tá, então vocês concordam comigo que o mesmo elemento que a gente utiliza no passo 1, a gente vai utilizar talvez no passo 25, se a gente for fragmentar o passo em elementos, né? Então isso quer dizer que se naquele elemento eu consigo colocar determinados floreios dentro de determinado passo, se o elemento é o mesmo em outro passo lá, eu vou ter que conseguir colocar também. Concorda? Estamos acompanhando o raciocínio? Porque o mal que bate em Chico tem que bater no Francisco também, né? Senão a coisa não faz sentido. Então tá. Então o que acontece? Haja vista esse nosso entendimento de que a gente utiliza uma estrutura já consolidada para embelezar nossa dança com os floreios, vamos lembrar do que a gente tem de floreios na abertura lateral. Quais que vocês lembram que a gente já estudou juntos? Da abertura lateral. Floreios em contratempo, floreios com rodejante, sim? E quais são os que a gente utiliza em contratempo? Chicote é uma. Trava alta, trava baixa, o que mais? Trava lateral. Todas as travas a gente consegue utilizar elas em contratempo e também consegue utilizar elas depois do contratempo. Então vamos fazer o seguinte: frente para o espelho lá, vamos só relembrar o que a gente entende por abertura lateral. Lucas, o Lucas vai fazer o cavaleiro, eu vou fazer a dama, tá? Pode ser. Quando a gente fala do conceito de abertura lateral, a gente tende a pensar que a abertura lateral, então é eu ir para o lado do cavaleiro. Mas não é esse o conceito que a gente tem. Quando a gente fala, primeiro, o conceito de abertura, que a gente está fechado, né? Está fechado aqui, fechado aqui. A abertura é sempre que a gente abre um desses lados. Então isso aqui é uma abertura, isso aqui é uma abertura, isso aqui é uma abertura, assim ou não? Sim. Beleza. Quando a gente fala abertura frontal, pensem comigo, a abertura lateral tem que ir para o lado do cavaleiro. Não é esse o entendimento. Se fosse esse entendimento, a gente falaria abertura frontal. Por que é frontal se a gente vai para trás? Porque é referente ao cavaleiro. Isso, porque quando a direção que a gente fala se é lateral ou frontal, ela está relacionada ao deslocamento do eixo da dama em relação à linha do peito do cavaleiro. Então, em relação ao peito do Lucas, para lá é a frente dele, né? Quando ele abre assim, o meu eixo deslocou na abertura frontal, sim? Sim. Em relação ao cavaleiro. Então, quando a gente fala lateral, a gente está falando do deslocamento do eixo da dama em relação à linha do peito dele. Se o peito dele está para lá, o que é lateral? O que é os lados? É para lá para cá. Então, não quer dizer que eu, dama, vou buscar ele lá para o lado dele, porque senão eu vou invadir o espaço que ele pode querer utilizar. Então, a gente pensa que a gente sempre vai dançar com linhas, né, ou corredores. Imagina que tem uma parede de vidro entre nós aqui, ó. Então, quando o cavaleiro faz a abertura lateral, eu desloco lateralmente, mas percebam que aqui ainda tem esse espaço. Eu estou na minha linha, eu não vim para cá. Ah, mas é errado vir para cá? Não, ele pode te redirecionar. Lembra do nosso último ensaio que a gente falou de direcionamento e redirecionamento? Então, a gente entende que a abertura lateral, ela é um deslocamento lateral em relação à linha da dama e do cavaleiro. Sim? Obrigado, irmão. Aí, vamos lá. Só que se vocês pararem para perceber, a abertura lateral parece um 2 em 2. A diferença é que a gente tem a possibilidade de virar um pouco mais o corpo, porque a gente não está preso no lado. A gente fez uma abertura. Quais são as formas que a gente tem de abertura lateral? A mais básica, que é aquela que a gente aprende quando está começando, que pisa atrás, pisa do lado e volta. Vocês lembram dessa? Sim. Essa é uma abertura lateral que ela não nos proporciona muito recurso para colocar floreio. Por quê? Porque se a gente tem que cumprir uma estrutura de ida e volta em determinados tempos,
a gente precisa colocar o nosso eixo em determinados lugares, em determinados momentos, sim ou não? Sim. Beleza. Então, o segundo tipo de abertura lateral de 1, 2, 2 que a gente tem é aquele mais caminhado, que a gente vai lá, abre o pezinho já deslocando o eixo, desloca de novo e desloca de novo. Tá fazendo sentido daí? Sim. E a gente tem uma terceira forma, que é a forma que todas vocês já estão utilizando, que é a mais avançada. Lembrando que saber um repertório grande passo é um dos critérios para definir o nosso nível, né? A forma que a gente consegue executar também define o nível que a gente está. Então a terceira forma, e a mais complexa, porém a que nos dá mais recurso e mais tempo para utilizar os nossos floreios, é essa aqui. Eu piso no lugar, meu eixo não deslocou. Eu desloco no 2 e eu chego no 3. Eu marco no 1, desloco no 2 e chego no 3. O tempo de execução e o deslocamento vai ser para o mesmo lugar e eu vou estar onde eu tenho que estar no mesmo momento. Faz sentido? Sim. Vamos tentar fazer as 3 formas então. Então a primeira vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ser bem difícil para vocês fazerem esse mais básico. Vamos lá, 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim ou não? Sim. Só para vocês visualizarem. Façam aí que eu vou fazer com a Fábio. Vai lá, 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perceberam? Sim. Segunda forma. Agora vai ser mais caminhadinho. No 1 a gente já caminha. 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito. Tudo bem daí? Sim. Agora a terceira forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é comum de acontecer quando a gente vai fazer esse formato? Cuidado se vocês botarem de vocês mesmo. É muito comum isso acontecer. A gente não consegue, porque é mais fácil segurar o tempo do 1, deixando o corpo ir, do que segurar ele aqui e pisar e deslocar com o tempo que a gente quer. Então, por isso que o nível dessa abertura lateral é acima do nível da abertura lateral anterior. É um pouco mais difícil de segurar com ele, sim? Então tá, vamos tentar ler de novo. 7, essa última, tá? 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não vai no 1. No 1 marca, no 2 vai, no 3 chega. 1 pisa, 2 vai, 3 chega. Vamos lá, 7. Marcos, eu preciso que faça uma vez com o caminhão para eu poder visualizar. Não estou conseguindo visualizar isso na minha cabeça. Meu TDA tá dando. Vamos lá. Caminhando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa que a gente está fazendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vira, pisa, avança, chega. Vira, pisa, avança e chega. Sim? Vamos lá. 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juntinho, avança, chega. Juntinho, avança e chega. Juntinho, avança e chega. Juntinho, avança e chega. Excelente. Sim, meninas? Sim. Beleza. Baseado nessa estrutura agora, a gente vai pensar nesses numerozinhos que a gente está falando, a gente vai pensar onde nós estamos em cada número desse. Então, quando a gente contar 1, o nosso eixo está aqui. 1. Faça o primeiro. 1. Peso direito. No 2 é o momento que a gente desloca. 2. No 3 é o momento que a gente chega. 3. Sim ou não? Mesma coisa para voltar. 1 eu estou aqui. 2 eu desloquei. 3 eu cheguei. Ok, gente? Que nem jogo de amarelinha quando a gente brincava quando era criança. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Sim? Beleza. Então, nesse formato, quais são os tipos de floreio que a gente utiliza em contratempo? 1, 2, 3 é que eu chego com a trava baixa. E 1, 2, 3. Lembra que no 2 eu tenho que estar voltando. Então, se eu quero colocar um floreio, eu devo lembrar qual é a estrutura que eu estou utilizando. Abertura lateral. Em qual momento, em qual número eu tenho que estar voltando e com qual perna? No 2 com a direita, assim ou não? Então, se eu quiser fazer alguma coisa que eu posso, desde que no 2 eu esteja voltando com a direita, para a 3 eu chegar com a esquerda. Sim? Então vamos lá, vamos só até a trava. 7 e 8. 1, 2, 3, contratempo. Isso. Sim? Aí olha só. Isso é algo que eu não deveria ter que falar agora. Mas se o floreio é um movimento que eu quero colocar para embelezar a minha dança, eu não vou deixar meu pé de qualquer jeito. Eu vou cuidar do detalhe, sim ou não? E esse aqui é o floreio mais básico de todos. É o giro simples dos floreios.
Então lembra que vai existir um alinhamento em relação ao nosso pé, não deixar no pé de qualquer jeito. Ou eu deixo ele alinhado com a minha coxa, com a linha da minha coxa, né? Paralela, ou eu deixo ele alinhado com a minha canela. Sim? Não façam só trazer o pé de qualquer jeito, tragam o pé com o acabamento. Sim? E vamos lá. 7 e 8. 1, 2, 3, parou. Boa. No 2 a gente volta e no 3 chega. 2 e 3. Sim, meninas? Beleza. Outro fone contra a gente tem a trava alta. 1, 2, 3. Mesma coisa. Contra tempo subindo. Sim? De novo lá. 7 e 8. 1, 2, 3. Pisou, subiu. Firma. Aí. Excelente. Volta lá. Agora a gente vai fazer os dois. Na primeira ida a gente faz a trava baixa. Na segunda ida a gente faz a trava alta e volta até o 3, tá? 7 e 8. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Excelente. Tudo bem até aí? Próximo que vocês falaram, o chicote. É o mesmo momento, o mesmo conceito de contratempo, só que o movimento cruzado, né, pelo outro lado. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Sim? Qual que é a diferença desses três em relação ao número 1, a pisada de base? Quando eu quero fazer a travinha baixa, eu não vou pisar colado, porque daí eu só vou ter uma levantagem de pé. Eu piso um pouquinho mais para trás para ter o efeito do pezinho vindo, sim ou não? Sim. Quando eu quero fazer a trava alta, eu não posso pisar aqui, porque eu vou fazer isso. E eu quero o efeito de um carinho na perna. Então a diferença um para o outro é que na trava baixa eu piso o I um pouquinho atrás para fazer uma perna dele juntando. Quando eu quero fazer a trava alta, eu piso o I colado, olha lá. I, 1. Porque se eu pisar I, vai ficar 1. E não é esse o número que a gente quer, a gente quer esse. Sim ou não? Sim. Tá. Já no chicote, o que eu quero fazer? Eu quero trazer a perna direita pela frente da esquerda. Só que logo depois do chicote, eu quero voltar com a mesma perna para cá. Faz sentido daí? Sim. Isso quer dizer que, se eu pisar o pé junto, eu vou ter que levar para frente e para trás. Se eu levar para o lado, eu vou dar um tiro no pé, eu vou ter que levar para o lado e para trás. Sim ou não? Sim. Percebam que para onde eu estou tentando chamar a atenção de vocês agora é para a pisada de base, que é o que nós vamos precisar para o floreio mais avançado que a gente vai fazer hoje. Então, olha lá. 1, 2, 3. O que eu quero fazer? Trava baixa, trava alta, chicote. Chicote. E eu sei que o chicote, essa perna tem que passar para dentro da outra. Então eu já piso ela aqui, ó. Olha a diferença. Aqui fica ruim fazer a trava alta, vou fazer trava baixa. Tá? Com o pé dor, mas com o chicote, top. Eu não preciso fazer isso e isso, porque eu já estou pronta. Faz sentido? Sim. Então, vamos tentar fazer o chicote. O chicote pode fazer voltar, tá? 7 e 8. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Excelente, meninas. Beleza? Aí depois a gente tem todas esses movimentos, só que partindo com o rondejão, né? 1, 2. Aí agora ao invés de pisar o 3, eu uso o 3 para fazer esse movimento. 3. 1. A gente dá para fazer 1, 1, 1. Todos cabem aqui. Porque a gente tem que voltar em qual? No 2. Vamos tentar fazer isso então primeiro com a travinha baixa. Até o 1 de lá. 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. Até o 1. Até o 1. Ó. Vamos lá, vamos até o 1, tá, beleza? Até o 1 de lá. 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. Excelente. Não foi. Vamos? De novo? 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. Isso! O que mudou aqui? Voltem lá. Mudou que antes, o que a gente fazia no 3? A gente pisava o 3 para poder fazer o contratempo. Agora a gente chegou até o 2, eu não vou usar o 3 para pisar. Eu vou usar o 3 para adotar. 3. O 1, antes eu estaria com o peso aqui. Aí eu faria 1. Mas vamos fazer 1, já está pronto, só 1. Faz sentido? Sim. Então vamos. 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. Aí. Beleza. Agora trava alta. 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. De novo, eu para frente, separem mais aí. 5, 6, 7 e 8.
1, 2, 3 e 1. Boa! Fica lá. Deixa de ser preguiçosa, não fica lá. Deixa descansar sempre inteiro. 7 e 8. 1, 2, 3 e 1. Bom! Aí, voltou. Agora a mesma coisa para o chicote. Qual que é a diferença? Eu vou fazer esse 3 não até aqui e não até aqui, como é o da travalva. Eu vou passar ele na frente para poder fazer o chicote lá. Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sim? 7 e 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bom. Sim, guria? Aí, percebam que a gente foi subindo o nível de complexidade de cada movimento. Concorda comigo? Então a gente começou com uma caminhadinha e pá. Uma caminhadinha e só. Uma caminhadinha e chicote. Depois a gente colocou uma caminhadinha. Nossa, um movimento mais complexo. Agora o que a gente vai fazer?